Nesta peleja não tereis que pelejar. Parai, estai em pé e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Amém? Você crê assim? Amém. Podeis assentar. E vamos orar então, uma oração silenciosa. Vamos orar. Pai, nós cremos, Senhor, naquilo que foi lido, Senhor. Ajuda-nos a silenciar as vozes de dúvida, meu Pai. O engano e a demagogia que nos rodeiam. Ajuda-nos, Senhor, a ouvir a voz de Jesus Cristo, de seguir, de obedecer à sua vontade em tudo, independente do que as pessoas ao meu redor escolham fazer ou falar. Pai amado, os seus filhos que aqui vieram, Senhor, estão ansiosos por ouvir o teu recado, Senhor. Eles, como eu, precisam do teu conforto, do teu alento, Pai amado, da tua bênção sobre as nossas vidas, ó Pai, da sua bênção sobre as nossas mentes e as nossas inteligências, para que nós possamos tomar decisões acertadas, ó Pai. Essa semana que nos espera, Senhor, muita gente aqui tem que tomar decisões, Pai. Então, neste momento, que o teu Santo Espírito possa trazer o discernimento da palavra que foi lida aqui, Senhor, e os teus filhos que aqui vieram saiam abençoados e convictos, ó Pai amado, que tu vais entrar na causa. Amém. Queridos, eu vou ler novamente a passagem lida, porque essa passagem me chamou a atenção, me fez pensar bastante, até porque a semana que passou para mim não foi uma semana muito fácil, não. Eu acredito que para muitos aqui que depende de negócios, que é empresário, tem sentido na pele as dificuldades, as despesas, os custos fixos continuam e o faturamento não vem. E isso naturalmente preocupa a gente. E eu, durante a semana, a gente fica preocupado, fica tenso. E uma palavra, quando li a Bíblia, me veio, foi exatamente essa. Então eu vou ler novamente, só que agora eu vou ler na versão contemporânea. Preste atenção, medite sobre ela. A versão contemporânea, no verso 17 do capítulo 20 de segundo Crônicas, diz assim: Mas nem terão o trabalho de erguer as mãos para lutar. Apenas fiquem ali parados, ó Judá, ó Jerusalém. Vocês verão o livramento do Eterno. Não tenham medo, nem desanimem. Saio para enfrentá-los amanhã. O Eterno estará com vocês. Essa é a palavra do Senhor para a sua vida, para esse momento tão difícil que a nossa nação vem passando. Eu quero, então, nessa ministração, falar sobre estratégias para vitória. Em meio a uma grande tempestade, e a tempestade pode acontecer por 3 motivos, irmãos. Tempestade que você mesmo causou na sua vida, é uma possibilidade. Decisões erradas, escolhas erradas, palavras erradas, pode criar aí uma turbulência na sua vida. Tempestade causada pelos outros. Você foi envolvido numa circunstância, mas a culpa não é tua. Alguém te arrastou para o olho do furacão e você agora se vê numa situação difícil. Esse é o segundo tipo de tempestade. Eu acredito que, inclusive, cerca de quase 200 milhões de brasileiros estão agora enfrentando esse tipo de tempestade, e não foi ele que quis, né? Ele foi arrastado para essa situação por incompetência alheia. E tempestade que Deus causa. Então tem 3 tipos de tempestade. A tempestade que Deus causa, ela é boa, porque Ele, quando causa isso, é para intervir favoravelmente na sua vida. Às vezes Ele causa tempestade num lugar para você ser abençoado. Às vezes Ele causa uma tempestade num lugar para mostrar que Deus é Deus. Então, nós vamos falar hoje de 2 tipos de tempestades, né? No primeiro momento, aquelas que causam na nossa vida ou aquelas que nós causamos. De qualquer modo, não importa qual seja a tempestade, a palavra do Senhor hoje para a sua vida é: não importa a tempestade, Ele está com você
e Ele vai ajudar você a sair dessa tempestade. Se você quiser chamar a tempestade de turbulência, de crise, de adversidade, ou como a maioria dos cristãos costumam chamar, luta. Estamos enfrentando uma luta. Não importa qual é o nome que você vai atribuir para este momento difícil, o que eu posso dizer é que Deus está na causa. Se você crer, Deus está na causa. Provavelmente pode ter acontecido durante esses dias difíceis, você tenha falado o que os amigos de Jesus disseram, e está relatado lá no Evangelho de Marcos. Eu vou ler para vocês, lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 4, no verso 37, havia uma tempestade, e o que diz aqui, se você tentar enxergar as palavras com imagem, você vai ver que a tempestade era grande. Tente visualizar o que eu vou ler, porque está registrado no capítulo 4, no verso 37 do Evangelho de Marcos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiu as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. Verso 38. E ele, Jesus, estava na popa, descansando sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não se te dá conta que pereçamos? Mestre, não se importa que morramos? Você sabe que durante essa semana eu falei isso: Senhor, não se importa comigo, porque eu estou numa situação bastante difícil. E depois eu li a palavra do Senhor. E sabe o que aconteceu nessa passagem de Marcos? Jesus se levanta, e ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. A palavra do Senhor para você esta semana, querido. Se você essa semana foi como eu, achou que a coisa estava difícil, eu vou dizer para você agora: Jesus se levantou. E quando ele se levanta, a tempestade, o vento, o mar se aquieta e vem a bonança. Se você crê, não importa o que está acontecendo nesse país, se você crer, a bonança virá na sua vida. Porque Deus é fiel e Ele não falha naquilo que Ele colocou nesta palavra aqui. Deus tem bênçãos para você. Você vai sair daqui hoje abençoado. Vamos lá refletir um pouco sobre o que aconteceu com o herói que eu quero tratar hoje aqui com vocês, relatado no segundo livro de Crônicas, no capítulo 20. Esse herói é Josafá. Josafá, um rei bom, um rei temente a Deus, mas como qualquer ser humano também comete falhas. E chegaram a Josafá e disseram o seguinte: Rei, temos um problema. Aliás, rei, nós não temos só um problema, nós temos 3 problemas. Porque 3 povos que gostam de guerrear, que foram preparados para a guerra, eles estão aí despontando no horizonte, descendo as montanhas, vindo pelo mar, e eles querem ocupar a nossa terra. Que dificuldade, hein? Você imagina? Você é pego no contrapé, você é pego de surpresa, não com um problema, mas com 3 problemas. Pode ser até que eventualmente aqui dentro tenha alguém, esta semana aqui, afligido por mais de um problema. Pode ser um problema de saúde, pode ser um problema financeiro, pode ser um problema de relacionamento na sua família, pode ser um problema na sua atividade profissional, e isso está afligindo. Eventualmente até problemas que você não esperava, e aconteceu. E Josafá,
decidiu então orar. Decidiu então invocar a Deus. Decidiu fazer como os discípulos que estavam naquele barco decidiram chamar Jesus. Queridos, sair dessa dificuldade que você está, tirar o país dessa dificuldade financeira, nós temos que dobrar os nossos joelhos e intervir pela nossa nação. Nós temos que orar e pedir para que Deus intervenha. Sair dos problemas que nós temos na vida profissional, na vida emocional, na vida familiar, problemas na saúde que médicos não resolvem, nós precisamos invocar o nosso Deus. Eu vou ler novamente para que nós possamos entender o que Deus quer de nós. E eu vou ler agora, 2 Crônicas 20, não o versículo 17, mas eu vou ler o 15 e depois eu leio o 17. No versículo 15 diz assim: ouçam todos vocês de Judá, todos os moradores de Jerusalém, e você, rei Josafá, assim diz o Eterno: não fiquem com medo, não se preocupe com esses vândalos, esta guerra é de Deus, não de vocês. Olha, não se preocupe com esses problemas, seja ele emocional, seja ele de saúde, seja ele financeiro, seja ele profissional. Esse problema, não importa quem causou, se você crê, Deus vai entrar nessa causa. Deus vai te dar sabedoria, inteligência e estratégia para que você, na segunda-feira, lide com isso com desenvoltura e aí possa, no final da semana, dizer: sim, só o Senhor é Deus. Amém? No verso 17, a palavra do Senhor diz que Ele peleja por nós, que nós não deveremos pelejar. O que a palavra do Senhor está dizendo é o seguinte: se até agora o seu jeito de resolver as coisas não resolveu o problema, então é importante você parar e deixar Deus resolver à moda dele. Ainda que essa resolução de Deus à moda dele é dando-lhe inteligência e sabedoria para que você recue e faça do jeito de Deus, faça isso, porque é o que Deus quer. Mas se você até agora não resolveu com as suas forças, deixa Deus então trabalhar. Ouça a voz de Deus, verso 17, diz: não teremos que pelejar. Aí diz assim a palavra assim: postai-vos, ou seja, pare, poste-se aí, fique parado, espere a orientação de Deus. Ele começa a intervir. Deus pede para você se posicionar. Pare, não arrede o pé, não faça as concessões ao inimigo, não se deixe vencer por pensamentos negativos, não entre nesse discurso de lamúria, não encontre culpados, mas creia, não importa quem causou o problema, Deus tem a solução para o problema. Amém? Então se posicione. Eu gosto muito dessa palavra posicionamento. Posicionamento é uma coisa interessante. Quando a gente usa esse termo na linguagem corporativa, significa o seguinte: saber onde é que você vai estar. Eu me lembro, há muito tempo atrás, talvez uns 10 anos, algumas pessoas aqui nem tinham nascido ainda há 10 anos, né? Todas as mocinhas que estão aqui, nenhuma tinha nascido há 10 anos atrás, né? Ou se tivesse nascido, tinha 2 ou 3 anos de idade. Mas há uns 10 anos atrás, uma emissora de TV do nosso país se posicionou. Ela percebeu que era muito difícil ser o primeiro lugar, então ela assumiu que era o segundo. Vocês se lembram disso? O SBT falava assim, na vice-liderança. Assumiu que era o segundo lugar, não é? Ele viu que o primeiro estava distante, e algumas vezes nós precisamos nos posicionar, né?
Então, quando o cristão não se posiciona, ele é perdedor. E o cristão tem que se posicionar. E qual é a palavra que orienta o cristão se posicionar como um vencedor? Paulo, quando escrevia aos cristãos de Roma, ele registrou da seguinte forma no capítulo 8, no verso 37. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Você entendeu aí? Mas em todas essas coisas, não importa a adversidade, não importa o momento, você deve se posicionar como vencedor. Você não é perdedor. Pode ter a adversidade, sim, porque a própria palavra de Deus diz que neste mundo nós teríamos adversidades, nós teríamos dificuldades, mas o nosso Senhor Jesus Cristo já venceu. Então, se posicione como vencedor e não como perdedor. E a partir do momento que a gente se posiciona como vencedor, muitas coisas mudam, porque até o nosso jeito de falar, nosso jeito de interagir com as pessoas, ele é diferente. Então lembre-se, você é um vencedor, você não é um perdedor. E ainda, no versículo 17, do capítulo 20 de 2 Crônicas, ele pede para nós exercitarmos a nossa visão. O que é exercitar a visão? Para nós termos essa capacidade de imaginar a vitória, isso é visão. Ser um visionário é enxergar aquilo que ninguém enxergou ainda. E a palavra do Senhor diz para a gente, apesar da dificuldade, apesar dos problemas, a palavra do Senhor diz assim: vede a salvação do Senhor para convosco. Ela não aconteceu ainda, mas o Senhor está falando, olha, vede a salvação. Depois é que ele diz, olha, saia, amanhã saia. Então, creia, exercite a sua fé, porque essa é a palavra do Senhor para a sua vida. Quer sair do problema? Então, comece a enxergar já a vitória. Saia daqui hoje convicto que, apesar do problema ser grande, apesar de que profissionais que eventualmente até você contratou para tratar do problema não resolveu, o Senhor resolve. Ele é o médico dos médicos, ele é o advogado dos advogados. Se eu falar então, eu sou engenheiro, eu gosto muito da engenharia, e quando eu observo a obra de Deus, aí eu vejo que ele era um dos melhores engenheiros. É perfeito a matemática divina. Então Deus é tudo. Então não se preocupe, se o ser humano ainda, por mais competente que seja, não resolveu o teu problema, Deus resolve. Ele entra na causa e você não precisa ter medo. Nessa mesma passagem, a palavra do Senhor diz assim: não temais, nem vos assusteis, amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Então eu não sei se você tem amanhã uma negociação, eu não sei se amanhã você tem que ir a um banco negociar uma dívida, eu não sei se você tem uma reunião num tribunal, numa corte, eu não sei se você amanhã tem uma entrevista de trabalho ou uma reunião para tratar um aumento de salário, não sei, mas o Senhor está dizendo para você: não tenha medo, eu estou contigo, sai-lhe ao encontro, porque eu, o Senhor, sou convosco. Ué, você quer mais do que isso para esta semana? Vai ser uma semana abençoada. Josafá, que vivia essa turbulência, estava lá sitiado lá por 3 povos. Eram os moabitas, que era um povo nômade, os amonitas, que era um povo que atualmente hoje ocupam a Jordânia. É um povo de briga, é um povo que gosta de guerra. E os
meunitas, que era um povo que vivia nas montanhas. E esses 3 povos se juntaram, fizeram um complô para atacar o reinado de Josafá. Já aconteceu isso na sua vida? Pessoas se unem, fazem um complô para atrapalhar a tua vida profissional, a tua vida emocional, os teus negócios. Confie em Deus, Ele intervém. E os teus inimigos serão derrotados. Porque Deus, quando intervém, Ele honra a palavra dEle. E Ele certamente vai envergonhar os teus inimigos. Quando aqueles 3 povos se juntaram para atacar, Josafá sentiu medo. Mas quem que não sentiria? Eu tenho certeza que você sente medo. Mas além de sentir medo, ele buscou ao Senhor. Ele não só sentiu medo, ele sentiu desejo e vontade de buscar o Senhor naquele momento difícil. Então ele buscou o Senhor e jejuou, e orou, e adorou a Deus. Segundo livro de Crônicas, capítulo 20, verso 3, diz assim: Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor e apregoou jejum em toda Judá. Olha, se o seu problema afeta a sua casa, toda a sua família, você é o pai de família, o líder, convoque a tua família para orar junto com você. Convoque a tua família para fazer um período de jejum. Você vai ver Deus agindo em favor da tua família. Pense sobre isso. Em tempos de perseguição, em tempos de tempestades, em tempos de turbulência, nós não podemos ficar paralisados pelo medo. Nós devemos sim agir. E a melhor saída é buscar ao Senhor. Nesses momentos difíceis, a melhor saída não é reclamar, não é postar mensagens nas redes sociais manifestando o seu descontentamento. Mas a melhor saída é buscar o Senhor. É pedir para que Ele intervenha no seu problema, na sua causa, e Ele vai intervir. E você vai ver a bênção de Deus na sua vida. Josafá, ele jejuou, ele orou e ele louvou. Preste atenção nessa ordem, queridos. Primeiro, o jejum, depois a oração e depois o louvor. Deus, Ele espera de nós essa postura. E quando assim a gente faz, Ele peleja por nós. Quando você ora, quando você louva, Ele peleja por nós. Nosso pastor já tem explicado aqui a importância do jejum. O jejum é quando a gente faz, a gente enfraquece a nossa carne, a gente fortalece o nosso espírito. E quando a gente fortalece o nosso espírito, é muito mais fácil a gente orar. É muito mais fácil a gente se conectar com Deus, porque a conexão é através do Espírito. Então, quando você se conectar com Deus e começar a orar, você vai ver Deus operando, e você vendo Deus operando, não tem outra maneira a não ser grato e louvar e cantar em gratidão aquilo que Deus faz por nós, tem feito por nós e vai fazer por nós. A palavra do Senhor no verso 15 é: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Pergunta que eu vou fazer é para você pensar, para você refletir. O que é que tem afrontado e atemorizado você nesses últimos dias? A resposta você deve dar num diálogo interior
você e Deus. Ele vai entender os seus pensamentos. Então, deposite neste momento o que é que tem te afrontado, te atemorizado, te preocupado nestes últimos dias. Não tenha medo. Deus irá pelejar por você. Você crê assim? Amém. Então Deus vai interferir. Vou ler aqui no verso 20 do capítulo 20 de 2 Crônicas, a parte final do verso que diz assim: crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e sereis prosperados. Quando nós estamos aqui nesse púlpito, irmãos, nós temos uma responsabilidade muito grande, que neste momento em que nós estamos ministrando a palavra do Senhor, usando a palavra dele, nós somos profetas. Então entenda, se você crer no nosso Senhor Jesus Cristo, no nosso Deus, você estará seguro. E se você crer naquilo que eu estou ministrando aqui, você prosperará. É assim que diz a palavra do Senhor. No Salmo 3, no verso 6 a 8, mostra o que é que Deus faz com os nossos inimigos. Não vá se assustar não, tá? Deus não age fisicamente como a gente tem vontade. Eu tenho certeza que a vontade que eu e você temos com relação ao inimigo é de abençoá-lo com um tijolo na cabeça, não é assim? É o ser humano. Nós temos as nossas suscetibilidades. Mas veja aqui o que o Salmo 3, verso 6 diz. É metafórico, entenda que isso é uma metáfora. Não terei medo de 10 milhares de pessoas que se puserem contra mim ao meu redor. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feriste a todos os meus inimigos nos queixos, quebraste os dentes dos ímpios. Gente, isso é uma metáfora, tá? Deus não vai agir fisicamente, mas aqui mostra que a salvação, como diz no verso 8, vem do Senhor sobre o teu povo, e esta seja uma bênção para nós. O salmista aqui coloca de uma forma onde a gente possa imaginar que os nossos inimigos vão se enredar nas suas próprias armadilhas. Aquilo que ele nos criou para nos aborrecer, para nos prejudicar, será a armadilha para eles próprios. Porque Deus, quando intervém, Ele envergonha os nossos inimigos e honra a palavra e faz com que nós sejamos pessoas honradas. Quando a luta, queridos, é muito grande, o sobrenatural de Deus se manifesta. Aquilo que nós não conseguimos resolver, o sobrenatural dele se manifesta. Quando Jesus se levanta no meio da tempestade, ele só diz: cala-te, acalma-te, e a tempestade para. Então aguarde o sobrenatural de Deus na sua vida. Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, não precisa da nossa ajuda para resolver os problemas. Então, os nossos problemas, inclusive, né? Então, creia, e Ele pede apenas que você confie. A palavra lida até o momento é creia. Deus manda você guardar todas as suas armas. Ele pede para você guardar os seus argumentos. Ele pede para você parar um pouco com as suas elaborações intelectuais, as suas estratégias. Ele pede para você ter calma com as suas ideias. Ele pede para você não usar os recursos. Pare, deixe ele interferir. Ele vai te orientar, ele vai agir diferente. O seu trabalho agora é um só: é crer e adorar. Faça isso e você vai ver a vitória. Enquanto você adora, Deus vai trazer as emboscadas para os seus inimigos.
Enquanto você adora, Deus vai livrar você do perigo. Enquanto você adora, Deus vai dar mais capacidade para os profissionais que estão lidando com o seu problema, seja eles médicos, seja eles advogados, seja eles psicólogos, não importa. Enquanto você adora, Deus está intervindo, Deus está interferindo e dando capacidade para que os seus problemas sejam resolvidos da melhor maneira possível. Quando você está adorando, e foi o que aconteceu com Josafá, ele começou a adorar, no meio de uma guerra, com 3 povos atacando, ele começou a adorar, porque ele creu na palavra do Senhor, e a palavra que o Senhor deu para ele foi: fique em paz, essa peleja é minha, não faça nada. Então ele só adorou. E sabe o que aconteceu? Enquanto ele adorava, o exército inimigo se autodestruiu. Você sabe o que é isso? Eles não conseguiram enfrentar o povo de Deus. Se confundiram, se atrapalharam, se perderam e se autodestruíram. Então o conselho de Deus hoje para você, querido, é: dê ouvidos à voz de Deus, pare de lutar, creia e adore. Se posicione como um vencedor. Você não é perdedor. Embora a situação pareça que leve você a uma derrocada, a um fracasso, mas você é um vencedor. Então, se posicione como um vencedor. E terceira orientação aqui: saia ao encontro. Amanhã, é a palavra do Senhor dizendo: saia ao encontro, amanhã. Como eu vou sair ao encontro? Pense, o que é mais fácil para você? Você pode fazer um jejum, como Josafá. Você pode orar, como Josafá. Ou você pode louvar. Eu não sei o que é mais fácil para você. Se dirigindo da sua casa ao seu trabalho, você puder orar, ore. Ore enquanto dirige. Ore enquanto ande. Ou enquanto está andando. Ore. Se você puder louvar, louve. Eu, por exemplo, eu sou um sujeito extremamente desafinado. E às vezes eu tenho vergonha até de Deus de louvar. Mas a gente louva de outra forma. Você sabe que o louvor, ele faz milagres. Eu tenho um episódio da minha família, acontecido há muito tempo. Eu era garotinho, tinha uns 6 ou 7 anos de idade. Eu tinha uma tia que tinha um nome muito estranho, chamava-se Doroteia. E alguém resolveu colocar um apelido mais bonito nela. Ao invés de chamar de Doroteia, chamava ela de Pureza. Então era minha tia Pureza, né? O marido dela, o José Alves, chamava ela de Purezinha. Purezinha. A tia Pureza se converteu. Os missionários batistas chegaram na região e evangelizaram, e ela se converteu. Mas o meu tio José Alves era um sujeito muito cético, muito difícil. O nordestino daqueles bravos, uma história de cangaço na família. Você imagina como é que é. Uma das vizinhas que recebeu os missionários batistas tinha a mania de cantar. Esses missionários batistas eram os americanos e trouxeram um cântico muito bonito. Eu não vou tentar entoar aqui porque eu vou desafinar. Mas o cântico era Softly, Tenderly, Jesus is Calling. Manso e suave, Jesus está chamando, chama por mim e por ti. E essa senhora estava cantando. Manso e suave, Jesus está chamando. E aconteceu exatamente numa semana em que esse meu tio estava muito bravo com os missionários e com aquela que recebeu os missionários.
E ela começou a cantar. Você sabe o que ele entendeu quando ela começou a cantar? Manso e suave, Jesus está chamando. O meu tio chama-se José Alves. E ele entendeu assim: amansa Zé Alves, Jesus está chamando. Ele correu lá para minha tia Pureza e falou: Purezinha, olha, eu vou passar para a lei dos crentes. Essa mulher nem sabia o meu nome, já está falando que Jesus está me chamando para eu amansar. Eu vou amansar. Passado muito tempo, meu tio hoje tem quase 90 anos de idade, 89 anos de idade. É um cristão praticante. E testemunha que foi um cântico que trouxe a salvação para a casa dele. Então, queridos, louve, mesmo desafinado. Você pode estar abençoando a vida de alguém. Você louvando, pode ser que o Senhor, embora as pessoas podem achar você extremamente desafinado, mas esse cântico está chegando no trono da glória. E Deus vai intervir pela sua causa, só pela sua boa vontade de louvar a Deus. Amém? Então, essa semana, queridos, se der para jejuar, faça um jejum. Se der para orar, ore. E se for possível, cante, porque a vitória vem. Esta é a palavra do Senhor para a sua vida. Amém? E eu queria resumir então, para a gente, logo depois do meu resumo, o grupo de louvor pode subir, depois do resumo, tá? E se vocês puderem entoar um cântico assim que faça a gente adorar. Eu não sei se tem adoradores, prepare alguma coisa aí, para que todos nós possamos adorar com os nossos corações, com as nossas almas, porque vai ser motivo de júbilo e alegria a gente sair daqui na certeza, na convicção que a nossa semana será uma semana abençoada. Resumo, são seis lições que nós podemos aprender da história de Josafá. Então, para nós enfrentarmos situações difíceis como Josafá enfrentou. Primeira lição: buscar ao Senhor. Busque. E a palavra do Senhor, no livro de Salmo 121, verso 2, diz assim: o meu socorro vem do Senhor. Então busque o Senhor. Não adianta buscar em nenhum outro lugar. O seu socorro, o nosso socorro virá do Senhor. Segunda lição: Josafá convocou a nação para fazer um jejum. Então, se o seu problema afeta toda a sua família, convoque a sua família para fazer um período de jejum. Mateus 17 e 21, Jesus fala assim, numa situação onde tinha uma pessoa com um grande problema. Aliás, ele não tinha um grande problema, tinha uma porção de problema em forma de demônio incorporado nele. E Jesus disse assim: mas esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e jejum. Eu não sei o tamanho do seu problema e nem a quantidade, mas via de regra, em meio a problema, tem um inimigo das nossas almas escondido lá. Então, uma boa maneira de você se livrar de alguns problemas é fazendo o que o Mestre Jesus nos recomenda. Algum tipo de dificuldade, de manifestação do mal, ela só se desfaz através da oração e do jejum. Então, a segunda lição, são 6. Sempre que puder, jejue e ore. Terceiro, confesse a sua incapacidade para lutar e vencer. Algumas vezes, nós somos muito arrogantes. E eu já tive um período na minha vida que eu fui assim. Uma sorte muito grande, Deus abençoou a minha vida, e tive momentos na minha vida em que eu tinha um status, uma situação onde eu tinha um nível de exposição muito grande, e eu fui arrogante.
E teve um dia em que eu me lembro, o meu cunhado, casado com a minha irmã mais velha, falou algumas coisas para mim. Eu falei, eu não preciso de ninguém. Foi o termo que eu usei. Eu não preciso de ninguém. E esse ninguém eu incluí, inclusive, Deus. Eu não preciso de você. Eu disse para ele, no momento de indignação, e no final daquela noite eu me envolvi num acidente. E a pessoa que eu mais precisei foi aquela que eu disse que não precisava. Aprendi que a gente precisa confessar a nossa incapacidade. Por mais que você seja reconhecido como um excelente profissional, por mais que você seja reconhecido na sua habilidade de negociar, na sua habilidade de resolver problemas, a palavra do Senhor agora é a seguinte: olha, confesse a sua incapacidade de lutar e deixa Ele, o Senhor Deus, intervir. Enquanto você estiver lutando com o seu jeito, com o seu modus operandi, Deus não pode intervir. Então, abra mão da sua arrogância e da sua prepotência, porque Deus quer resolver esse problema. E Ele urge em resolver esse problema. Enquanto você estiver tentando do seu jeito, Ele não pode interferir, então pode demorar muito. E Deus quer que você resolva esse problema logo, porque Ele quer ver a tua alegria, Ele quer ver a tua felicidade, Ele quer ver a tua prosperidade. Então, abra mão e deixe o Senhor interferir. Então, terceira lição: confesse a sua incapacidade para lutar e vencer os inimigos. Seja humilde e deixe Deus resolver. Evangelho de João capítulo 3, verso 30 diz assim: é necessário que ele cresça e eu diminua. Aquele que vem de cima é sobre todos. Aquele que vem da terra é da terra, aí fala da terra. E aquele que vem do céu é sobre todos. Então deixe o Senhor Jesus resolver o seu problema. É necessário que Ele cresça e você diminua. 4. Pratique a humildade. O galardão da humildade é o temor do Senhor. E isso são riquezas e honra para a tua vida. Assim está registrado em Provérbios 22 e 4. O galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas, honra e vida. Então, Salmo 10, verso 17 também diz: o Senhor, verso 17 do Salmos 10, Senhor, tu ouviste os desejos dos mansos ou dos humildes, confortarás os seus corações e os teus ouvidos estarão abertos para eles. Quando a gente busca fazer com que esse fruto do Espírito, a humildade, se manifeste na sua vida, o Senhor, Ele nos ouve. Ele conforta os nossos corações nos momentos mais difíceis, ou nos momentos mais difíceis. Quinta lição, para a gente finalizar, e depois a última. Confia totalmente na palavra do Senhor e no Senhor. Confia. Foi assim que Josafá fez, confiou. Salmo 125, verso 1 diz assim: os que confiam no Senhor serão como um monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. Confia, porque Ele vai te dar a vitória. Confie e obedeça. É uma dupla imbatível. É a confiança e a obediência. Quando a gente confia em Deus e obedece a sua palavra, somos imbatíveis. Pode vir o problema que vier, nós não vergaremos, nós permaneceremos em pé. Sexta e última, e eu já pediria que o grupo de louvor subisse. Renda graças ao Senhor. Louve ao Senhor. Entoe canções ao Senhor. Salmo 118, no verso 1, diz assim: rendeis graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Essa semana, queridos, para mim, semana que se inicia hoje, o primeiro dia da semana, eu estou saindo daqui convicto que será uma semana de bênçãos. E essa semana para você também, querido, se você creu na palavra,
Se você deu crédito à voz do profeta, se você confia no Senhor, não tem por que ser diferente essa semana para você. Apesar de todas as dificuldades, de todos os problemas, você chegará ao fim dessa semana, chegará vitorioso. Amém? Porque é isso que Deus tem para os seus filhos.